dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estão me ouvindo bem? Ok, vamos lá. Eu sou Avram Slovik, eu sou líder comercial da Envio aqui no Brasil. Eu, junto com Antônio Ferreira, que é o líder de desenvolvimento no Brasil, nós vamos apresentar um pouquinho sobre a Envio. Vocês estão me ouvindo bem atrás? Ótimo. Nós vamos apresentar um pouco sobre a história da Envio e o trabalho que a gente vem fazendo para a citricultura. Vamos ver se funciona aqui. Ótimo. Dá para reduzir a luz? Opa, aí sim. Vocês devem saber que a indústria de agroquímica, a história da indústria agroquímica vem muito da indústria química, né? As grandes empresas Syngentas, Bayers, que a gente conhece hoje, vieram de uma indústria química muito forte na década de 40, 50 na Europa. Hoje começa a mudar essa situação, né, hoje em dia. Imagina se agora nós pudéssemos alavancar descobertas e inovações na área de saúde humana e trazer isso para a agricultura, em vez de somente a indústria química. E, ao mesmo tempo, imagina se a gente consegue cruzar isso com toda a força computacional que agora nós temos em todos os setores da nossa sociedade. E, por fim, imagina se a gente consegue juntar isso para criar soluções biodegradáveis, mais biológicos para a agricultura. Então, a Envio está fazendo isso e hoje nós vamos contar só um pouquinho sobre esse projeto In Citrus que está em pauta hoje. Pronto. Então, a gente gosta de falar que Envio é uma empresa de plataformas biológicas. Nós não somos só de insumos, nós não somos só de outras tecnologias, a gente pensa muito em plataformas biológicas, para trazer inovações disruptivas para a agricultura. Deixa eu ver o pointer, daqui. Então, a empresa atua essencialmente em 4 pilares. Nós temos uma área muito forte em o que nós chamamos de ativos, de bioativos programáveis. O que são essas moléculas? São moléculas da natureza, como RNAs, DNAs, peptídeos, proteínas, que são mais facilmente customizados para um alvo. Nós também temos, paralelo a isso, plataformas biológicas de aplicação desses produtos. O que é isso? São maneiras novas, inovadoras de entregar um ingrediente talvez mais perto ao alvo. Em vez de pulverizar algo, talvez eu consiga produzir esse ingrediente diretamente em cima de uma folha. Ou usam algum componente da natureza para ajudar essa molécula a penetrar e entrar no sistema da planta. Essas são o que nós chamamos de plataformas biológicas. Também nós vamos falar um pouco sobre métodos e técnicas para aplicar ingredientes com precisão. E nesse caso são, às vezes, dispositivos físicos que a gente traz para aplicar cada vez menos ativo, mas com assertividade muito alta. E, finalmente, hoje em dia, nada seria completo sem o elemento de digitalização. Então, a Envio está muito movido por toda a questão e as ferramentas de inteligência artificial que ajudem nesses pipelines de descobertas. Não sei qual direção. Aí, pronto. Então, Envio nasceu de um ecossistema de inovações e high-tech. Nós somos a gente foi criado por esse fundo chamado Flagship Pioneering, que é americano. Eu acho que vocês já perceberam que eu também não sou brasileiro, sou americano pelo sotaque. Então, Flagship é um fundo que é sediado nos Estados Unidos, em Boston, e ela não somente aporta capital em empresas, mas ela também cria empresas. Ela tem como fosse um motor de criação de empresas. Já criam mais de 109 empresas, tem mais de 3 bilhões de dólares em ativos hoje,
E a grande maioria dessas empresas foram na área de saúde humana, né? Vocês podem ver aqui. Então, o próprio Moderna, por exemplo, que todo mundo conhece, né, que revolucionou a tecnologia de vacinas de RNA, vem do Flagship. A Senda, que também trabalha com tecnologias de CRISPR, né, que é engenharia genética, para a saúde humana. Omega, que trabalha com epigenética. E mais de 100 empresas no ramo farma são do grupo. E nós aqui na Envio, nós somos das 3 empresas focadas em agricultura. Como eu já falei, nós somos baseados em bioplataformas. Inari é uma outra, que talvez vocês conhecem, que trabalha com CRISPR também para a criação de genética de sementes. E a Indigo, que é uma empresa que utiliza micro-organismos para fazer captação de carbono e melhoria de sementes. E a grande vantagem de estar dentro desse ecossistema é que nós podemos alavancar as milhares de patentes que estão dentro desse grupo e canalizar essas tecnologias para a agricultura. Pronto. Um pouquinho sobre a própria Envio. Nós somos uma empresa bastante recente. A gente foi fundado em 2018 pela Flagship. Hoje nós temos 150 pessoas. A maioria em Boston, acho que 120 mais ou menos nos Estados Unidos. Mas temos hoje 7 localidades. Aqui no Brasil, por exemplo, é a nossa base América do Sul. E temos grupos tanto nos Estados Unidos e na Europa. A gente já submeteu 433 patentes. Então, são só 5 anos, mas com uma velocidade de inovação extremamente acelerado. E nós estamos trabalhando através de todos assim, os cultivos na agricultura, row crops, perenes e hortaliças, com essas diversas tecnologias, mas, de novo, hoje a gente vai focar na história do citrus. Pronto, então, vou voltar. Isso é uma última palavra sobre a nossa abordagem, de novo, né? Como eu falei, nós não somos somente uma empresa que desenvolve novos ingredientes. A gente também tem que entregar esses ingredientes de uma forma eficaz. Não adianta criar uma molécula inovadora se ela não chega no alvo e morre afogada na praia, né? Então, muito foco nos ingredientes ativos, que eu falei, RNAs, peptídeos, o que chamamos de química de precisão, que é essencialmente química movido por inteligência artificial. Você junta essas novas moléculas com esses sistemas de aplicação, que podem ser biológicos, podem ser físicas. Aí você, 1 mais 1 não é igual a mais a 2, igual a 5, igual a 10. Você destravar o potencial desses novos ingredientes e começa a trazer soluções bastante de ruptura. E no caso de citrus, que nós chamamos de Envio Citrus Health, saúde do pomar, a gente está juntando esses elos, por exemplo, né? Peptídeos, química de precisão, um sistema de aplicação de precisão física em perenes para trazer essa solução Citrus Health. Acho que agora eu vou passar o microfone para o Antônio, que vai falar sobre como é que a Envio está... mais um slide, desculpa. Aí pulei. Não precisa nem entrar na estatística sobre a importância de citrus para essa audiência, mas basta falar que Envio está totalmente focado em citrus hoje. Porque citrus para nós não é mais um cultivo dentro do nosso portfólio. É 95% do nosso foco hoje, devido à importância na economia global e principalmente no Brasil. Eu não preciso falar sobre a queda brutal que tem tido na Flórida nos últimos 20 anos e toda a preocupação do setor quanto ao greening e as dificuldades aqui no Brasil. Então, só para dizer que o Antônio vai entrar um pouquinho mais de detalhe, nós pretendemos lançar nossa primeira solução na Flórida este ano, segundo semestre, e a gente está trabalhando forte aqui no Brasil para entender como trazer isso para cá em breve. Bom, agora eu vou passar para o Antônio, que vai falar sobre o nosso projeto em citrus, mais especificamente. Obrigado. Obrigado, Avram. Tá. Eu vou pedir para você passar para mim, acho que fica mais fácil do que eu tentar passar por aqui, mas eu te aviso. Tá? Então, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de participação. Eu vou compartilhar com vocês qual é o trabalho que vem sendo feito
e a nossa proposta vai estar descrita aqui nos slides. Então, o ponto é, como a Envai está revolucionando a aplicação de insumos na cultura de citros. Próxima, por favor. Vocês já devem ter ouvido falar, e aqui nós estamos compartilhando com vocês em primeira mão o sistema chamado Tresize ou Tresize, Tresize em inglês ou Tresize. Basicamente é um sistema de infusão de ingredientes ativos diretamente no sistema vascular da planta, usando como referência essa ponta, né, esse apenas um modelo, assim como a aplicação feita numa aplicação foliar, você tem diferentes pontas de aplicação que estão relacionadas aqui, no caso desse sistema, a alguns critérios como o diâmetro de tronco, o tipo de produto a ser aplicado, o momento a ser feita a infusão. Então, esse é o sistema, né? Então, utilizando esse tipo de ponta. Existem vários tipos de ponta, como eu disse, específico para cada situação, no caso. O objetivo é entregar o ingrediente ativo dentro da planta, na maior quantidade possível. Vamos dizer, o nosso target é 100%, sem que você tenha prejuízo. Sem que você tenha prejuízo ou o produto seja, de alguma forma, não aplicado ou seja perdido ao longo do processo. Pode passar o próximo para mim, por favor? Basicamente, o conceito seria o seguinte: nós sabemos que grande parte do produto que é pulverizado dentro desse sistema, grande quantidade dele, ou a maior quantidade dele, é perdido por uma série de fatores. E aqui estão listados alguns deles. Então, quando você faz a aplicação através da infusão, o que você evita é justamente que você tenha esses componentes afetando ou prejudicando a eficiência do produto que você espera aplicado via foliar. Próximo, por favor. Então, basicamente, nós temos aqui só um dos modelos, né, de ampola, já aplicado diretamente no tronco da planta. Basicamente, a mensagem que nós temos por detrás dessa informação é quais são os principais componentes que estão envolvidos e que uma aplicação de precisão pode te trazer em termos de benefício. Menor quantidade do ingrediente ativo, na maioria dos casos você tem uma redução importante, porque você aumenta a eficiência do produto quando você pulveriza, ao invés de você fazer a injeção, ou quando você faz a infusão, ao invés de fazer a aplicação foliar. Então, é uma quantidade bastante expressiva de ingrediente ativo que você reduz. Obviamente, uma redução importante em termos de água, e quando ocorre essa substituição, você também tem menor uso de combustível fóssil, consequentemente afetando, vamos dizer, positivamente dentro do ambiente, emitindo menos CO2 para a atmosfera. Próximo, por favor. Esse foi um trabalho feito com o intuito de entender um pouco mais em detalhes qual seria a distribuição desse produto utilizando esse sistema de infusão. Aqui nós fizemos a adição à substância a um corante azul. Esse corante azul foi aplicado no sistema Tresize, na copa dessa planta que tinha entre 3 e 4 anos. Ela foi retirada a epiderme, a casca da planta, e nós seguimos todo o fluxo da planta para poder entender até onde esse produto chegava. Ele sobe pelo tronco, ele se distribui pelos ramos secundários, terciários e chega até os brotos. Ou seja, inclusive, dá para observar aqui que tem também uma coluna descendente, né? Então, você entende que esse produto, você consegue fazer uma entrega eficiente e você tem a distribuição do produto por toda a planta. Inclusive, talvez a imagem não ajude muito, mas você tem uma redistribuição, ou seja, o produto sobe, ele passa por todo o processo interno da planta e desce novamente. Então, a planta não só recebe no fluxo ascendente, mas também no fluxo descendente, inclusive no sistema radicular. Ou seja, o sistema realmente funciona. Próximo, por favor. Aí a pergunta, né? Nós podemos tratar a doença e o seu vetor utilizando esse sistema de infusão? Considerando que nós temos essas ferramentas, a resposta é sim, isso é possível. Você pode aumentar a distribuição do produto, né? Tornar o produto mais efetivo dentro da planta. Você pode
proteger não só a planta, mas também o produto. Por alguma razão você possa ter substâncias que sejam mais possivelmente degradadas por serem colocadas no ambiente. Então você tem um ambiente fechado, onde esse produto está circulando dentro da planta, então você tem uma maior proteção e você tem o que nós chamamos, por isso, a redução em termos de ingrediente ativo por planta, porque você tem uma maior efetividade, né? Isso em relação aos inseticidas, eu acabei esquecendo de mencionar. Com relação aos bactericidas, você pode reduzir a titulação da bactéria na planta e você pode utilizar também no futuro outros ingredientes ativos, né, de novas gerações que afetam vamos dizer, a condição da bactéria e que eventualmente não possam ser aplicados através de um sistema de pulverização, por uma série de razões. E também, numa linha de nutrientes e bioestimulantes, você pode construir produtos especificamente, com a maior especificidade, que precisam ser aplicados em momentos definidos para a planta. Suprir uma demanda da planta em um determinado momento, e você pode fazer isso utilizando esse sistema. Próximo, por favor. Para fazer isso, então, a estrutura está baseada, a proposta está baseada em 4 plataformas. Primeiro, os produtos, que é o portfólio. Segundo, é a automação, garantir que isso possa ser feita de maneira escalável. Terceiro, a gestão, fazer tanto a aplicação como o recolhimento, garantindo a qualidade e a segurança. E redução, a sustentabilidade está relacionada à redução do número de aplicações no ambiente. Por favor, a próxima. Só indo já para os finalmente, né, a Envio está no Brasil desde 2020, nós já estamos ligados e estamos trabalhando em parceria com as principais instituições, no caso a Universidade da Flórida, aqui no Brasil onde nós estamos, né, o Centro de Citricultura e a Fundecitrus, e nos últimos 2 anos nós acessamos em torno de 21 propriedades, mais de 11 mil árvores tratadas, em torno de 25 produtos, ou mais de 25 produtos testados dentro desse sistema. Próxima, por favor. Estou apurando um pouquinho aqui, já me deram sinal vermelho. Esses aí, para ir para os finalmente, esses são os números dos estudos conduzidos nos 2 últimos anos na Flórida. Realmente, para vocês que têm contato e sabem, o problema que está acontecendo lá realmente é uma situação bastante grave, por isso talvez as respostas estão expressivas. Então, em termos de produção do conjunto de estudos conduzidos, está aí o número. Contagem de fruta, a produção relacionada diretamente à contagem de frutos e a redução do número de percentual de queda, e também aqui mais um índice em termos de qualidade, uma melhoria significativa em torno de 32% da relação entre BRICS e acidez. Por favor. Esse é o nosso time, nós estamos aqui identificados, então estamos todos aqui hoje participando. O Avram já falou com vocês, eu estou aqui, a Gabriela, o Paulo e o Ricardo estão na plateia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Próxima, para finalizar. Aqui tem os nossos endereços também, caso vocês tenham interesse, também é uma forma de conseguir nos acessar, tá bom? Avram, mais algum ponto? Então, em nome da Envio, gostaríamos de agradecer a atenção de vocês, desculpem por passar alguns minutos aí do tempo. Obrigado. Bom, gostaria de lembrar, então, que no final desse painel haverá um debate. Então, convido a todos agora para visitar a Expo Citrus. E estamos um pouquinho atrasados, então eu vou solicitar que vocês retornem pontualmente às 10h30 para a gente não atrasar mais a sessão da manhã. Obrigada.